O Supremo Tribunal Federal começou o ano de 2012 com uma decisão histórica. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram manter os poderes do Conselho Nacional de Justiça, que poderá seguir investigando juízes e magistrados em todo o Brasil. Decidiram também que os julgamentos desses magistrados devem acontecer em sessão pública e com os processos disciplinares abertos ao conhecimento de todos os cidadãos. A margem foi apertada, mas prevaleceu a pressão da opinião pública, ainda que com um único voto de diferença. Nesse caso, venceu a democracia. A defesa mais emblemática e que muito provavelmente entrará para os anais do Poder Judiciário partiu do ministro Gilmar Mendes, cidadão de Diamantino. Até as pedras sabem que as corregedorias locais não funcionam quando se trata de investigar seus próprios pares, disse Gilmar ao defender o CNJ. A opinião pública existe. E ao ouvi-la, o próprio judiciário cresceu. Mas que ninguém se engane, o que estava em curso não era apenas uma discussão sobre os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça. Não, não era isso. Maquiavelicamente, o que se tentava era desqualificar e enfraquecer o Poder Judiciário perante o povo. Mas por quê? Porque em 2012, o Supremo terá decisões muito importantes para o futuro político do Brasil. Uma delas será o julgamento dos réus no escândalo do Mensalão, lá no governo Lula. Um caso que aguarda uma decisão há 7 anos nas prateleiras empoeiradas da Justiça. Se o STF colocar algemas e mandar para a cadeia José Dirceu, Delúbio Soares, Marcos Valério, Roberto Jefferson e toda a patota de Alibaba e os 40 ladrões, estaremos criando um padrão jurídico exemplar e histórico para os corruptos e ladrões que infestam o Brasil. A querela sobre o CNJ foi apenas uma tentativa de desqualificar o Supremo Tribunal Federal na hora de julgamentos do quilate do Mensalão. Se o STF tivesse mantido aí a proibição ao CNJ de investigar juízes e magistrados e mais tarde viesse a condenar os mensaleiros, certamente o patrulhamento ideológico tentaria colar a tese de que o Poder Judiciário não tem cacife nem tem transparência para julgar os politiqueiros bandidos. Mas o Supremo fez o extremo inverso. Mandou um recado claro para os malandros. Apesar de algumas negativas na imprensa, 6 dos 11 ministros ouviram e acompanharam a opinião pública. E isso fez toda a diferença. Foi um golpe duro nos coronéis. E as farmácias de Brasília já devem estar registrando um expressivo aumento na venda de ansiolíticos e antidepressivos. A opinião pública cresceu. O Poder Judiciário cresceu. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. O ex-presidente Lula, certo dia, disse que a opinião pública sou eu. Mentira. Errou feio o presidente Lula. A opinião pública não é o Lula, não é a Dilma, muito menos o PT ou a gigantesca corriola política que se esconde nos corredores palacianos. A opinião pública existe e você faz parte dela. Tomara que a democracia de verdade finalmente esteja desembarcando em solo brasileiro e que a justiça seja feita.